Bem, boa tarde a todos e a todas. Já estamos aqui com a Gabriela na sala, com Jardel na sala. Por favor, abram as câmeras. Bem-vinda, Gabriela. Bem-vinda, Jardel. Muito obrigada. Bem, são 11h21. Como já estamos todos aqui, vamos manter a pontualidade britânica, né, para não ter nenhum descompasso no Congresso. Sejam todos bem-vindos a essa sessão, tá? Sala 64, onde trataremos aqui do tema da área 3, né, contabilidade financeira e mercado de capitais. Serão 2 artigos, tá? O primeiro vai ser apresentado pela Gabriela de Carvalho Colombo. Tá, Gabriela, você tem aí, só para não me engano, acho que o tempo é 10 ou 15 minutos, não é isso? Para fazer a apresentação. E na sequência, a gente já faço alguns comentários, abre para a plateia. Depois nós teremos a apresentação pelo Jardel Chaves da Costa. Então, Gabriela, você tem aí até, são, se eu não me engano, 15 minutos, perfeito? Para você fazer a sua breve exposição aí do seu trabalho. Certo. Bom dia a todos. Meu nome é Gabriela Colombo, eu sou aluna do Departamento de Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. E junto com o Matheus da Costa Gomes, o João Paulo Augusto Essa e o professor Dr. Maurício Ribeiro do Vale, eu escrevi o trabalho cujo título é Análise da Estrutura de Capital de Startups à luz das teorias de trade-off e pecking order. Bom, o objetivo do meu trabalho, ele foi analisar se as tradicionais teorias de trade-off e pecking order são aplicáveis à estrutura de capital das startups, partindo do princípio que essas empresas elas são originalmente pequenas, arriscadas, com uma alta intangibilidade de ativos, baixo lucro ou muitas vezes até inexistente, mas com um grande potencial de crescimento. A minha literatura, a revisão da minha literatura, ela se inicia com as tradicionais teorias de Modigliani e Miller, que são um marco da teoria financeira moderna. A proposição 1 de Modigliani e Miller declara que o valor da empresa alavancada é o mesmo da empresa não alavancada, ou seja, o seu valor ele não seria alterado por qualquer tipo de forma de financiamento. Já a proposição 2 nos mostra que o custo de capital total da empresa, ele é calculado por meio do custo de capital da mesma empresa sem dívida, acrescido de um prêmio pelo risco financeiro. Ou seja, o capital próprio, ele está positivamente relacionado com a alavancagem da empresa. Acrescentando os tributos para essa análise, Modigliani e Miller notaram que, ao adquirir dívidas, a empresa obtém um benefício fiscal. A única ressalva é que, como as teorias de Modigliani e Miller não consideram os tributos na análise, a estrutura de capital ótima ela seria, então, totalmente composta por dívidas. Tempos mais tarde, surge a teoria de trade-off proposta por Myers, que preconiza um uso moderado de dívidas a fim de maximizar o valor da empresa, buscando assim um equilíbrio entre o benefício fiscal e possíveis custos de dificuldades financeiras. A teoria ela também nos diz que empresas arriscadas a teoria também nos diz que empresas seguras e com ativos tangíveis, elas tendem a captar mais dívidas do que empresas mais arriscadas e com uma alta intangibilidade de ativos, porque esse risco e ativos intangíveis estão relacionados com possíveis custos e dificuldades financeiras. Já a teoria de pecking order, ela relata que as empresas elas dão preferência primeiramente por se financiar utilizando recursos internos e, posteriormente, recursos externos, priorizando primeiro a captação de dívidas e depois um aumento na participação do capital próprio. Trazendo, então, essas duas teorias para a análise da estrutura de capital das startups, nós vemos que, na lógica das teorias, a primeira opção de financiamento seriam recursos gerados internamente. Porém, essas empresas elas não costumam gerar lucro nos seus anos iniciais. A próxima decisão, segundo a pecking order, seria, então, recorrer a títulos de dívidas. No entanto, como as startups elas são empresas arriscadas e com muitos ativos intangíveis, essa acaba não sendo uma opção viável para elas. E também, pelo fato das startups elas não gerarem fluxo de caixa nos seus anos iniciais,
elas não têm possibilidade de arcar com esse tipo de compromisso. Por isso, considerando esses 3 pontos, a melhor fonte de financiamento para as startups seria via aumento de capital próprio. A principal dificuldade que nós encontramos no nosso trabalho foi a obtenção de informações, já que elas são empresas pequenas, elas não têm capital aberto, é o capital fechado, e elas também não têm obrigatoriedade de divulgar informações de cunho financeiro. Por isso, nós entramos em contato com o Superaparque, que é um parque tecnológico da cidade de Ribeirão Preto, e eles nos passaram contato de 170 empresas. Dessas 170 empresas, nós tentamos contato via telefone ou e-mail, mas somente 40 delas responderam o nosso questionário online, que foi elaborado via Google Formulários. O questionário continha perguntas sobre o perfil dos sócios, o perfil das empresas, se elas geraram lucro ou prejuízo durante 4 anos, sendo o primeiro ano o ano de fundação dessas empresas, e também os tipos de financiamento que elas receberam durante esses 4 anos. A partir das informações que nós obtivemos, foi feita uma análise descritiva com os dados. Com relação aos resultados, nós vimos que nos primeiros 2 anos, a maioria das empresas incorreu em prejuízo, mas a partir do 3º e 4º ano, elas passaram a gerar lucro contábil. Com relação às fontes de financiamento, nós vimos que nos anos iniciais, a principal fonte, a fonte mais utilizada, foi o capital dos sócios. Porém, os sócios eles não aportam grandes quantias, sendo que a maioria aportou até R$50 mil em cada ano. Com relação aos recursos internos, nós vimos também que as empresas passam a considerar os recursos gerados internamente como uma fonte de financiamento a partir do 3º ano, coincidindo também o momento em que a maior parte da nossa amostra passou a gerar lucro contábil. E também, sabendo que o objetivo do investidor anjo é aplicar em negócios com alto potencial de retorno, ele também está disposto a aplicar grandes quantias para impulsionar um projeto, um negócio, uma ideia. E por isso, das 9 empresas da nossa amostra que receberam investimentos via investidor anjo, 8 delas recebeu mais de R$150 mil. E, por fim, trazendo, então, todos esses resultados para a nossa ótica das teorias de trade-off pecking order, nós sabemos que a primeira opção de financiamento, segundo a pecking order, seria através de recursos gerados internamente. Isso realmente acontece. No 3º e no 4º ano, quando as empresas geram lucro contábil, elas enxergam nos recursos internos uma fonte atrativa de financiamento. A segunda opção, segundo essa mesma teoria, seriam as dívidas bancárias. Porém, como nós vimos na trade-off, acaba não sendo uma opção viável para as startups, porque elas são muito arriscadas e com uma grande quantidade de ativos intangíveis. E também elas não têm fluxo de caixa suficiente para honrar com esse tipo de compromisso, o que converge também com os nossos resultados, porque nenhuma empresa da amostra, durante esses 4 anos, enxergou na dívida bancária como uma fonte viável de financiamento. E por isso elas acabam optando por se financiar através de aumento de capital próprio. A maioria utilizou os recursos dos sócios, aportes dos próprios sócios, ou também fontes externas, como, por exemplo, os investidores anjo. E essa foi a minha pesquisa. Muito obrigada. Muito bem, Gabriela. Parabéns pela pesquisa. A pesquisa de campo, geralmente, a obtenção de dados é o maior problema, né? Então, para você conseguir essa amostra que você teve aqui, né, de 47 empresas, 40 startups, né? E percebe-se que as startups são bem pequenas. Sim. Mesmo, né? Do ramo aí que você escolheu, né? De biotechs, de healthcare. Tecnologia da informação, biotech, sim. Não, do que você trabalhou mais foi biotechs e as healthtechs, né? De saúde e de farmácia, né? E hoje startup está uma moda, né? Porque hoje você não tem mais microempresa, tudo é startup. Né? Então, microempresa é coisa do passado, né? Então, a gente hoje, o mundo moderno já nos coloca que a contabilidade está preocupada com fornecer informação, então já é uma
um diferencial, né? Não é mais prestação de contas com o governo. Tá? Eu fiz várias anotações aqui no seu... Várias não, algumas, né? Até porque o nível de profundidade de leitura não foi tão como um blind review. Eu acredito que os revisores fizeram bastante. Então, a minha função aqui é mediar e provocar um pouco o debate. Tá? Então, assim, tem algumas coisas de forma que eu não vou falar do seu trabalho aqui, mas depois posso enviar o arquivo aí, só me lembro de enviar para vocês por e-mail. Mas eu queria que a gente refletisse aqui um pouquinho sobre a questão do picking order e do trade-off. Tá? Então, vamos lá. São conceitos que a gente conhece, mas quando a gente fala de trade-off e picking order, vem muito da administração para a contabilidade, né? É um conceito mais business. Então, quando a gente fala de trade-off, nós temos uma visualização, digamos aí, mais interna, tá, para a empresa, e o picking order, aonde que eu procuro oportunidades externas. Então, o seu trabalho ele chegou à conclusão lá que as pessoas não se arriscam muito. Né? Então, a premissa básica é, olhando pela questão de custo de capital, né? Custo de capital próprio, capital de terceiros. Uma teoria visa mais um custo de capital do que outra. É um pouco contraditório com a teoria de custo de capital, uma vez que você fala o seguinte, é melhor trabalhar com o dinheiro dos outros do que com o meu dinheiro. Quando a gente olha para o custo de capital, é isso. E as empresas aqui, elas vislumbram a forma inversa. O seu resultado, ele chega o seguinte, as empresas trabalham mais com capital próprio do que capital de terceiros. Vez por outra, se utiliza, né, de capital de terceiros, né? Cadê a sua tabela 4 aqui, né? Então, assim, investidor anjo, quase nada. Investimento interno, que você fala de investimento interno aqui, são questões operacionais, né? Muito pouco. Então, percebe-se aqui que o esforço ele é muito conservador ainda. Então, para a gente pensar um pouquinho na questão fazer um paralelismo com essa questão do custo de capital. Então, as startups, e a questão também que muitas startups, pelo que eu pude observar nas entrelinhas das suas tabelas, elas parecem, depois do terceiro ou quarto ano, não existir mais. Então, a vida é muito curta. E isso vai em encontro a uma pesquisa de alguns anos atrás, do Sebrae de São Paulo, se não me engano, que 80% das micro e pequenas empresas falecem nos seus primeiros 4 anos. Então, assim, manter um diferencial de longo prazo é ainda incipiente. Tá? Então, o seu trabalho ele traz esse conservadorismo, né? Na tabela número 4, de que as startups elas procuram crescer com as suas próprias pernas. Então, só depois lá do quarto ano é que ela começa a ter um diferencial aí com capital, a se arriscar com capital alheio. Sim. Tá? E eu acho que as suas tabelas ali, essa maturidade da empresa, você poderia trabalhar um pouco melhor, tá? Visto que a sustentação da empresa, ela tem que atingir o going concern, né? A continuidade. E a continuidade, ela pressupõe não mais o aporte de capital dos sócios, né? Após o quarto, quinto ano aí, e sim ter um aporte de capital de terceiros ou do próprio mercado.
Tá? Essa é a ideia de uma empresa, que a empresa ela tenha continuidade. É uma das premissas, né, um pressuposto básico da estrutura conceitual da contabilidade, é a continuidade. E aí as startups, elas vislumbram muito isso no início e depois a maturidade dela acaba decadendo, né? Em decadência. Tá? Mas parabéns pelo seu trabalho. Vamos ver com a plateia, se a plateia tem alguma coisa aí a questionar. Vamos abrir a Tatiana. Pode abrir o microfone e falar, Tatiana. Bom dia a todos. Sou a professora Tatiana Albanese, aqui do Departamento de Contabilidade Atuária da FEA USP São Paulo. Parabéns, Gabriela, pelo trabalho, gostei bastante da proposta, achei muito interessante. Parabéns aos demais autores, que eu conheço bastante também, são meus colegas. Seguinte, queria fazer apenas que vocês refletissem, né, e depois verificassem se vale a pena ou não considerar o que eu estou colocando aqui, né. Eu sempre parabenizo mesmo um trabalho desse tipo, porque fazer pesquisa quali, pensar em questionário, tabular esses dados é sempre um grande desafio. Então, só por isso o trabalho já tem uma contribuição significativa. E ainda falando do tema startups, ainda mais, né? Eu só tenho uma questão que é um passo atrás, que é a fundamentação teórica do trabalho, né? Eu realmente tenho dúvidas se essa questão de analisar as características e de desempenho e estrutura de capital das startups deveria ser primeiro plano, analisar isso e aderência às teorias de estrutura de capital, porque isso está em primeiro plano, é o título do artigo, né, analisar se a estrutura de capital das startups adere, né, às predições aí das teorias clássicas de estrutura de capital, trade-off e pecking order. Então, isso fica em primeiro plano no artigo. E eu não acho que é o primeiro plano. Eu acho que há uma questão de fundamentação disso, né? Essas teorias não foram elaboradas, pensadas para startups, tanto que você começa falando das características dessas empresas que se diferenciam, né, do que se espera, né, de acordo com as teorias, né, se a gente se colocar vestir a camisa do credor, né, e tudo mais. Então, eu acho que não deveria estar em primeiro plano, tanto que no artigo, a seção que trata disso mesmo, tem meia página, que é a seção 4.4. Antes você fala do perfil dos sócios, né? Fala do desempenho das startups e tudo mais. Então, em resumo, qual que é a minha sugestão? Colocar em segundo plano essa questão de aderência às teorias de estrutura de capital. Fazer uma análise das características das startups, de desempenho, da estrutura de capital como você fez, e como objetivo secundário analisar se essa estrutura de capital reflete o que prediz aí as teorias clássicas de estrutura de capital, mas como segundo plano, porque senão você já tem um problema de fundamentação teórica, né, pensando no mercado, né, pensando nas premissas dessas teorias, e isso, acho que não tem muito, não tem uma fundamentação muito forte para falar, olha, startup toma decisão de acordo com o que diz, né, trade-off ou pecking order. Eu acho que a gente não deveria esperar isso mesmo, a priori já, não deveria esperar, né? Então, eu acho que é uma questão de refletir sobre a roupagem teórica mesmo do trabalho, e eu colocaria em segundo plano e não em primeiro a questão da estrutura de capital. Era isso. Mas parabéns de novo aí aos autores. Obrigada. Gabriela. Olá, bom dia. Bom dia. Oi, Tatiana, Sim, bom dia. Gabriela, bom dia, Matheus. A todos os demais colegas. Não, acho que é isso mesmo, Tatiana, muito bom esse comentário. A gente utilizou, assim, a ideia, né, eu acho que foi pegar na teoria, porque realmente não tem nem esse termo startup, né, quando a gente está estudando lá nos mais clássicos textos de trade-off, pecking order. A gente foi muito para a parte de pequenas empresas, né? Quando a empresa é pequena, então a gente foi, até pela pouca literatura que tem de startup, agora vem surgindo bastante coisa, mas concordo, acho que dá para deixar menos dependente das teorias e
conforme os resultados vão aparecendo, conversar ali, mas deixar como plano de fundo. Obrigado aí pelos comentários. Tem mais alguma participação? Bem, então, parabenizo os autores aí. Como eu falei para vocês, eu acho que a professora Tatiana falou muito bem dessa questão de estruturação de capital, né? Eu acho que esse gancho que a professora deu aí complementa o que eu falei da questão do custo de capital, né? Que consolida bem essa fragilidade aí do referencial, mas eu acho que a pesquisa de campo, assim, ela é muito importante, né? E o que a professora falou aí da questão da estruturação do questionário, né? Para obter 40 respostas em startups é muita coisa, 170, né? Então, foi quase 30% aí de respostas, né? Parabéns novamente. E se conseguisse aumentar a amostra, que era mais, acho que cria um banco de dados aí muito interessante. Ok? Bem, o Jardel já está aqui, então vamos passar para o próximo trabalho. Passo a palavra para o Jardel. A nosso apoio aqui falou que se tiver alguma apresentação que quiser ser feita, apesar de você já ter feito a apresentação lá no seu vídeo, né, bem célere, mas acho importante você ter um tempo aí para você falar do seu trabalho. Tá dando para ouvir? Bom dia a todos. Parabenizar a Gabriela pelo trabalho, né, inicialmente. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Tá aparecendo aí, certinho? Ainda não, Jandel. Desculpa. Isso. Agora foi? Agora sim. Agora sim. Então, como já foi apresentado, né? Meu nome é Jardel Chaves Costa e junto com o professor Fabiano Guaxilima, a gente desenvolveu esse trabalho, no qual está intitulado como Análise da Volatilidade do BOVA11, evidências entre o ano de 2019 e 2020, através da abordagem Arima-Gashi. Bom, inicialmente, né, nossa introdução aqui, é interessante a gente destacar o que é um ETF, né? O ETF nada mais é do que um ativo negociado em bolsa, no qual ele busca replicar o mais próximo possível o seu índice de referência, né? E no caso do nosso estudo, que é o BOVA11, ele busca replicar ali o índice Bovespa, né? Que é o índice da Bolsa Brasileira ali que tem os ativos com maiores negociações. Bom, o objetivo do nosso trabalho é realizar uma análise de persistência e simetria da volatilidade dos retornos intraday da série ETF BOVA11 por meio dos modelos GASH, EGASH, TGASH e realizar uma comparação entre o ano de 2019, que seria o ano que a gente viveu antes da pandemia, e o ano de 2020, que é o período da pandemia e que se estende até hoje. A contribuição do nosso trabalho, ele visa contribuir para o gerenciamento de riscos financeiros, entender sobre os diferentes distúrbios que ocorrem aos choques dos preços e também complementar a literatura por meio de uma análise diferente, né, que é uma análise intraday. Bom, quanto à metodologia do nosso trabalho, os dados foram coletados na plataforma Profit Chart Pro da Neológica. As cotações, como eu disse, foram intraday de 60 minutos. O período foi de 2 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, onde tivemos um total de 3.634 observações. Aqui cabe destacar que, para a nossa análise, a gente separou em 2 blocos, né? Sendo que o bloco de 2019 tivemos 1.808 observações e o bloco de 2020 com 1.826 observações. Todos os dados foram tratados na plataforma do RStudio com os seguintes pacotes. Seguindo para análise, a gente optou por fazer uma análise com retornos em logaritmo, né? Fizemos o teste de normalidade, teste de estacionariedade, seguindo, realizamos a modelagem ARIMA, depois o teste de heterocedastidade, e aí sim realizamos o modelo da família ASH, né? Como eu já disse, GASH, EGASH e TGASH. Para cada um desses modelos aqui, a gente separou em 3 análises, né? Que foram a distribuição de erros de distribuição gaussiana,
a de T-Student e a Generalized Error Distribution, né? Que é a distribuição de erros generalizados. Então, para cada uma dessas análises, a gente separou essas 3 linhas. Bom, quanto aos resultados. O primeiro resultado que a gente tem é que na verdade foi o que chamou a atenção para a nossa pesquisa, é que em 2019 a gente percebe que o ativo vem uma tendência de alta. Já em 2020, o ativo sai ali da sua faixa dos seus 110 mil pontos, né, em média, caindo para aproximadamente 60 pontos. Então, a gente teve uma ruptura de preço aqui muito elevada. E isso chama atenção pela volatilidade no período, onde a gente percebe que a volatilidade em logaritmo aqui foi muito maior do que em 2019. E isso nos chamou atenção para a nossa pesquisa. Bom, fazendo aqui primeiro a análise do histograma, a primeira parte aqui que a gente analisa é a curtose dos 2 modelos, onde a gente percebe que é uma distribuição leptocústica, devido à sua concentração e também por ser mais afunilada nos 2 períodos. Só que em 2020, um valor muito maior em comparação com 2019. E pelo teste de Arquibera, a gente acaba rejeitando a hipótese nula de retornos normais dessa série. Em seguida, nós realizamos o teste de estacionariedade, né, pelo modelo de Dickey-Fuller, Phillips Perron e KPSS. E tanto para 2019 quanto para 2020, a gente pode concluir que, por meio desses testes, que a série é estacionária, né? Então, portanto, a gente seguiu para o próximo passo, que é efetivar a modelagem ARIMA. E para o bloco de 2019, a gente encontrou um ARIMA com um parâmetro autorregressivo, nenhuma diferenciação, e com um parâmetro de média móvel. E para 2020, já encontramos com 2 parâmetros autorregressivos, nenhuma diferenciação, e 2 parâmetros de médias móveis. Bom, antes da gente efetivar, de fato, como eu disse, a modelagem GASH, né, da família GASH, a gente testou a heterocedisticidade do modelo por meio do teste de Engler, né, o teste HLM, de multiplicador de Lagrange, no qual a gente testou os resíduos dessa série, com 1 lag, 5 lags e 10 lags. E por meio do teste, tanto 2019 quanto 2020, a gente encontrou o quê? Que a gente rejeita a hipótese nula de que a volatilidade não possui heterocedisticidade condicional. Então, ou seja, existe efeitos ASH nos resíduos desse modelo. Portanto, a gente pode seguir, de fato, agora para a nossa modelagem que a gente quer encontrar, né? Que é a modelagem ASH. E como eu falei, aqui a gente encontra o critério de seleção, qual seria esse melhor modelo. Como eu disse, para cada um dos modelos, a gente analisou a distribuição de erros e utilizamos o critério de seleção AIC e BIC, tanto 2019 quanto 2020. E o que é interessante, esse modelo de critério de seleção, eles nos dizem o quê? Quanto menor o seu valor, melhor o modelo. Então, tanto para o modelo GASH, T-GASH e E-GASH, o melhor modelo foi o T-Student, pois ele é que apresenta o seu menor valor. Aí agora chega o nosso ponto. Devemos selecionar, então, qual desses modelos aqui que melhor vai representar a série. E dentro disso, a gente identificou que para a série de 2019, o melhor modelo foi o modelo EGASH, pois dentro do seu T-Student, ele foi o que apresentou o menor valor para os outros modelos. E o que isso implica dizer? Que boas e más notícias vão interferir na volatilidade da série, né? Já para 2020, o melhor modelo já foi o T-GASH, devido ao seu critério de seleção. Aí, ele já traz outra situação, que tanto boas e más notícias vão interferir na série, só que aqui a gente pode encontrar a questão da alavancagem no modelo. Então, para isso, a gente agora precisa analisar a variância condicional desse modelo, identificar se resiste de fato ou não a alavancagem. E com isso, a gente analisa aqui os resultados da estimação e a gente percebe que o modelo é válido, né, devido ao seu p-value. E a primeira análise que a gente faz é o seu alfa. E o que eles nos dizem? O alfa, eles nos representam o quê? Quanto maior o alfa para o modelo, maior o impacto imediato na série, né? Então, a gente identifica que em 2020, o impacto ocasionado foi muito mais imediato do que o impacto em 2019, por ter sido um valor negativo e que um valor positivo. O próximo passo é a gente analisar o beta. E o que o beta nos diz? O quanto que da volatilidade passada vai implicar na volatilidade futura da série.
Então, a gente percebe que praticamente, né, podemos dizer, quase 100% da volatilidade anterior vai implicar na volatilidade futura. Além disso, né, devido ao alfa aqui, além da volatilidade ser alta, ainda tem o fato do impacto ser muito maior no dia seguinte, né? Então, a gente já percebe um risco muito maior em 2020. O próximo passo é a gente analisar aqui o gama. E o que o gama nos diz? Que tanto choques positivos, né, tantas notícias boas quanto as notícias ruins, vão ter um impacto significativo na série. A questão é que, por ser um valor positivo, em 2019, não implicou alavancagem no modelo. Já quando a gente analisa o ETA em 2020, por ser um valor diferente de zero e positivo, além de ter a questão da simetria, né, ou seja, tantos impactos positivos ou negativos vão interferir na volatilidade, há a questão da alavancagem na série, né, que foi o caso que aconteceu da Covid-19. Então, acontece que em 2020, a questão do risco maior, o impacto é maior, possui o efeito da alavancagem. Então, dito isso, a gente chega aqui nas principais conclusões e contribuições do nosso estudo, que dentro do estudo, a gente percebe que existe, de fato, persistência e simetria na volatilidade, só que, no entanto, ali o que acontece? O modelo EGASH de 2019 e o TGASH de 2020 são diferentes em termos de alavancagem, pois, em 2020, há a questão da alavancagem devido ao Covid-19, a sistema político, enfim, a fatores que afetam o momento ali do preço. O trabalho aqui ele contribui para explicar a diferença entre os modelos em termos de alavancagem e também contribui para dizer que essa combinação do modelo ARIMA e o GASH, ele ajuda a compreender melhor a volatilidade, reduzir os riscos e, consequentemente, maximizar os lucros. Por quê? A partir do momento que a gente identifica que a série possui alavancagem, a volatilidade está alta e os impactos são muito maiores na série, a gente pode pensar, poxa, não é um bom momento para a gente estar tentando fazer uma operação em algum ativo, né? Então, a gente vê ali para reduzir os nossos riscos. E também recomendar que instituições tomem medidas para melhor administrar o risco externo ao mercado e reduzir a volatilidade. Um dos fatores aqui que ajuda a reduzir a volatilidade, que foi o que ocorreu em 2020, são as questões de circuit breaking, né? Que fazem aquelas paralisações do mercado para tentar diminuir um pouco essa volatilidade. Só que o que a gente observa, na verdade, é que nem sempre diminui essa volatilidade, né? E principalmente em presença de choques negativos, que foi o que ocorreu em 2020. Pois, como tem a questão da alavancagem, o que quer dizer? Mesmo que haja notícias boas ou notícias ruins vão impactar na série, mas notícias ruins vão ter um impacto muito maior do que notícias boas de mesmo tamanho, né? Não sei se travou para vocês, para mim travou aqui, travou para todo mundo. Travou sim. Vamos esperar o Jardel restabelecer. Acabou que eu acho que ele... Jardel, o final da sua apresentação travou, tá? Então, retrocede 30 segundos aí. Então, eu tinha falado sobre a questão da volatilidade de 2019, né? Em 2020, na verdade, que ela, por mais que o resultado nos indica que tem uma volatilidade maior, né? Que tem a questão da alavancagem, ou seja, né? Que tanto os notícias boas ou notícias ruins vão ter impacto na série, só que as notícias ruins, né? As notícias ruins vão ter um impacto muito maior do que uma notícia boa de mesmo tamanho. Né? Isso foi uma das principais conclusões do nosso trabalho. E aí, por fim, eu agradeci a todos aí, agradecer à instituição, deixar agora abertas as perguntas. Ok, muito obrigado, Jardel, parabéns pela sua apresentação, um trabalho bem diferente do primeiro trabalho, né? Um trabalho que os dados estão mais fáceis de ser coletados, entretanto a instrumentalização é mais depende um pouco mais de habilidade estatística, de fundamentação. Mas o seu trabalho ele me provoca a uma reflexão, e eu acho que você precisa ver na sustentação do seu trabalho, é que você coloca já na primeira frase do seu resumo, que é uma das ferramentas mais importantes para os investidores do mercado financeiro, né?
a pesquisa de volatilidade. Então, é um juízo de valor um pouco exagerado. Você tem que tomar cuidado disso no seu trabalho, porque o resumo do seu trabalho ele tem que ser a cereja do bolo do seu trabalho, vamos falar assim. Ele tem que chamar a atenção do leitor. E aqui ele já chama a atenção de forma negativa. Porque a primeira coisa que eu penso é o seguinte: contabilidade é fundamentalista. E quando você fala em fundamentalista, é médio e longo prazo. E o seu trabalho é um trabalho de curto prazo. Então, o seu trabalho está ligado para a sustentação teórica, não na contabilidade, mas em finanças. Tá? Então, nós temos dois tipos de investidores hoje. Nós temos o investidor de longo prazo, nós temos os traders. Os traders acreditam muito em análise grafista, em análise de muita estatística, e os fundamentalistas não. Então, eu não sei quanto a plateia aqui como que é, eu acredito muito na fundamentalista e sou completamente avesso à análise técnica, análise grafista, análise estatística. Então, assim, é já um viés da minha mediação aqui. Então, acredito que a minha primeira solicitação a você é que você, quando você estiver escrevendo, aí vai voltar o que a professora Tatiane falou do trabalho da Gabriela, é a sustentação que o investidor que você está tratando aqui não é o investidor fundamentalista, e sim o investidor tecnicista, o investidor grafista, o trader. Então, isso precisa estar claro no seu trabalho, que não está claro. Você simplesmente trata o investidor e me inclui no meio desse aqui. Eu não gostaria de estar incluso no meio dele. Tá? Então, a primeira provocação que eu te falo é isso. Tá? Gosto de diversificar a carteira, acho fantástico. Tenho o meu perfil perante a minha instituição é arrojado. Eu não sei porquê, mas eu tenho pouco investimento em carteiras arrojadas. Meus investimentos são mais em carteiras mais conservadoras. Tá? E quando você coloca que o objetivo do seu trabalho é realizar a análise da persistência e assimetria da volatilidade. Então fica um pouco estranho, porque persistência você está preocupado na repetição. Sim. E a assimetria da volatilidade não, são os choques. Então o seu objetivo aqui ele não está tão alinhado com o que você quis verificar, né? Que é o seu trabalho me mostra o seguinte, que é meio já da experiência anterior, né? Quando tem uma grande incerteza no mercado, vende tudo e vai embora. Só que é o seguinte, se eu sou fundamentalista, eu vendo e vou embora e não volto mais, por enquanto. Agora, se eu sou tecnicista, não, eu vou voltar porque eu vou ganhar dinheiro aqui. O tecnicista vai ganhar dinheiro aqui. Então, essa lacuna no seu trabalho deixou um pouco ficou um pouco a desejar. Pronto. Eu não queria falar essa palavra. Mas essa palavra, às vezes, ela é mal interpretada e fala assim, o professor está sentando a lenha. Não, mas seu trabalho vai parar no periódico. Então, vamos pensar nisso, né? O delineamento, quando você começa a falar de Arima e Garchi, você não deixou tão claro que os modelos de Arima e Garchi, da segregação deles, como que eles vão ser trabalhados. Né? E aí fica um pouco confuso se você vai testar a volatilidade ou vai testar os modelos. E você não tem aí eu vou te fazer um comparativo, que quando a gente trabalha com análise de regressão, a gente tem um teste lá para verificar se um modelo ele é superior ao outro. Nós temos um teste estatístico chamado teste de Vuong, que ele em 1967 ou 76, se não me engano, ele fez esse teste para verificar a superioridade dos modelos para você ter uma decisão. E aqui você fala, se eu utilizar esse modelo, eu vou tomar desse jeito. E desse modelo, desse jeito. Então, você não classificou aqui qual que é a melhor abordagem. Eu não sei se você tem algum teste para poder acrescentar no seu trabalho para uma futura publicação.
Tá? Então, dizer que falar assim, o Tegart, o Egart é o melhor, o Tegart é o melhor, qual que vai ser o critério de decisão para você tomar a sua decisão. Tá? Porque, assim, quando um disser para eu ir para a direita e o outro disser para ir para a esquerda, para onde que eu vou? Então, você tem que ter um modelo de decisão para poder falar que você vai usar parece que em um ano um modelo ficou melhor e no outro o outro modelo ficou melhor. Então, em quem que eu vou confiar? Tá? Então, falta isso. E aqui na figura 1, ficou bem interessante. Eu acho que se você fizesse a plotagem aqui, porque em 2019 você vê uma volatilidade bastante, no gráfico ela vem bastante homogênea, né? Sim. Era volatilidade o ano todo. Isso. E aqui você tem um choque muito forte na pandemia, mas se você recortar essa pandemia aqui, será que o gráfico ele vai ficar a mesma coisa de 2019? Fizer um recorte do período da pandemia. Então, quando eu observo os outros choques pequenos aqui em 2020, me parece que os meses ali, tá, de março, se não me engano, até maio ou junho, se eles forem exclusos, o ano vai ficar completamente similar. A impressão que dá olhando aqui no olho, tá? Então, observe que o que eu observo aqui, que na observação aqui, quando você chega próximo aqui, na observação 1500 aqui, você começa a ter choques similares. Então, você Na tem uma verdade, certa... fica, professor. Na Fica, verdade, né? fica. Eu tirei para Olha ver. que eu tirei no olho aqui desses dois gráficos. Vou até compartilhar aqui com vocês. Quando a gente olha o gráfico aqui, é muito interessante. Deixa eu compartilhar minha tela primeiro. Screen, aqui. Tá? Quando a gente olha aqui, ó, essa parte do gráfico aqui, ó. Ai. Sai daqui. Essa parte do gráfico aqui me deixou bem instigado aqui, ó. Essa parte, se você olhar, opa, não, aí não, com essa cor vermelha não vai dar certo. Deixa eu pegar um preto, não, vermelho aqui. Quando você olha essa parte do gráfico aqui, ela é bem similar a essa parte do gráfico aqui, ó. Só que está em tamanhos diferentes. Então, se você fizer um recorte desse período aqui com esse período aqui, eu acho que quando você colocar um gráfico em cima do outro, ele vai ficar bastante parecido. Até porque o que é sazonal aqui é justamente o que é sazonal aqui, na verdade, é justamente o efeito da Covid aqui, né? Ó, ficou duas setas aqui, mas tudo bem. Era só uma seta para apontar aqui. Tá? Então, e isso aqui é o período mais singular que você deveria ter analisado. Tá? Recortar não o ano inteiro, porque o choque ele não foi no ano inteiro, tá? Da volatilidade. Talvez os dados eles vão apresentar uma maior diferença quando você olhar o período aqui, talvez ao período ali de volatilidade do início de fevereiro até o final de junho, até o final de maio, e aí você vai poder ter essa discrepância mais clara na volatilidade, porque o restante do período você já tem uma similaridade. O que aconteceu do 2020 foi um atraso nas DFs, que isso ocasionou pouca até a própria Petrobras fez reversão do seu impairment lá de quase 40 bi. Nesse Então, período... acho que... Sim, pode falar. Nesse período ali que está em recorte em azul, que foi o março a junho, se não me engano, foi esse mesmo período, a gente fez a análise dela separada também, porque foi uma das sugestões dos avaliadores, né, fazer essa análise, a gente já fez essa análise exatamente. Olha que eu nem tive acesso aos avaliadores, né? Mas eu acho Exatamente, para que complementar. isso, se você der uma calibrada no seu referencial teórico, tá? Para você justificar o tipo de investidor, diminui um pouquinho, não precisa e colocar essa análise adicional, eu acho que ela vai trazer uma clarificação maior para os seus
usuários, traders aí, tecnicistas, grafistas. E assim, é um trabalho que ele demonstra muito, e eu acho importante porque esse trabalho ele tem uma análise, eu vou falar, ele tem fundamento, não é fundamentalista, mas ele tem fundamento para ir em desacordo a esses coaches, esses recomendadores, né, que não são da área de finanças, né, da área de pesquisa, do mercado, né? Você vê aí, teve uma menina aí que transformou 10 mil reais em 1 milhão de reais, 1,5 milhão de reais em menos de um ano. Então, isso é fantasioso. E o seu trabalho demonstra que essa fantasia, ela tem alguns fundamentos. Então, mas tem que ser bem observado. Isso, obrigado. Bom, tá bom. Vamos abrir então para a plateia agora. Tá? Fica aí, professora Tatiana. Jardel, parabéns primeiro a você, ao professor Fabiano. Eu achei que o trabalho foi muito bem executado. A parte de modelagem está muito bem feita, nada a acrescentar. Concordo plenamente assim, com todos os apontamentos do professor Jomar, principalmente de novo, um passo atrás nessa questão da fundamentação, né, de você deixar claro, né, para quem você está falando, né, e o que fundamenta a fala, né, o que está no artigo. Mas eu só tenho um ponto mesmo assim a acrescentar ao que o professor Jomar colocou, que eu senti falta de você deixar explícito ali no trabalho as contribuições práticas, né? O que o seu trabalho tem a dizer para os investidores, para o órgão regulador, e daí, né? Porque esses resultados, né, dado que o mercado teve um choque, né, eu já esperava um pouco que você encontrasse isso, né? Mas esses resultados, eles vêm para dar argumentos para algo que ficou faltando, que é e aí, né? E agora? O que esse trabalho tem a dizer? O que a gente deve fazer, pensar, refletir num momento de crise, né? No mercado. Então, na sua apresentação, você falou no final sobre isso, né, quais as contribuições para os investidores e quais as ações que os órgãos reguladores, né, poderiam tomar, mas não está escrito lá. Então, eu acho que ficou faltando isso, tá? Você pontuar o que o seu trabalho tem a dizer, por que ele é importante, as contribuições práticas, né, da pesquisa para os diferentes agentes, mas era só isso. Parabéns, gostei bastante do trabalho, está muito bem feito, parabéns mesmo. Obrigado, professor. Realmente, eu anotei isso aqui, vou colocar realmente no trabalho, porque eu acredito que o trabalho tem fundamentos para a gente tentar uma publicação. E o trabalho, eu acredito que dá para melhorar mais, né, com as sugestões. Mas alguém, pessoal, a gente ainda tem um pequeno prazo aí. Então, Jardel e Gabriela, parabenizo os dois novamente, tá? Realmente os trabalhos são bem discrepantes, né? Na mesma sessão ficou bem difícil da minha parte de poder fazer um paralelismo entre os dois, mas acredito que as contribuições foram bastante proveitosas aí da professora Tatiana. Acredito que será contemplado aí pelos autores, né? E mais uma vez parabéns. Fica então essa sessão então encerrada, tá? E eu não consegui ter acesso ao e-mail de vocês. Meu e-mail eu vou colocar no chat aqui se vocês quiserem. Eu fiz poucas anotações, eu fiz mais observações aqui, tá? E aí vocês me enviem para poder enviar o trabalho para vocês com as anotações, tá bom? Um abraço em todo, então declaro essa sessão encerrada. E um bom almoço a todos e aproveitem o restante do congresso.